Olá pessoal, estamos começando agora uma sessão do Cloud Onboard com foco no Google Cloud Platform. Meu nome é Thiago Azevedo e ao longo dos próximos eventos eu vou estar junto de vocês fazendo a introdução aos principais serviços do Google Cloud. Nós vamos acompanhar stacks que cobrem desde infraestrutura até serviços de Data e Machine Learning e também como os desenvolvedores conseguem usufruir da melhor maneira de todos os produtos que estão debaixo da suíte do GCP. Ao longo dessa primeira introdução, a gente vai fazer um overview sobre os principais produtos dentro do Google Cloud e principalmente como vocês vão conseguir unificar o conhecimento teórico adquirido por vocês com o conhecimento prático, trabalhando em ambientes reais com base numa ferramenta nossa chamada Quick Labs. Tá? Do final da sessão, eu vou fazer uma introdução do Quick Labs e vocês terão a oportunidade de participar e de executar algumas quests, pondo em prática basicamente todo o conhecimento que vocês vão estar absorvendo durante os webinars. Nesse primeiro módulo, a introdução geral do GCP, a gente sempre começa contextualizando o que a cloud traz de benefício comparado a ambientes mais tradicionais, como ambientes físicos. Então, é impossível a gente falar de cloud sem falar desses 5 principais pilares. Primeiro, a questão de autoatendimento, a parte de self-service, no sentido de que, se eu preciso de um servidor, com uma quantidade específica de CPUs, com uma quantidade específica de storage, de memória, eu posso simplesmente vir uma console gráfica, dizer o que eu quero, dizer o que eu preciso, dizer onde eu preciso e simplesmente ter esse componente disponível para mim. Eu posso fazer isso também de uma maneira programática. Então, eu posso utilizar utilitários como o G-Cloud, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso durante o evento também, para, de maneira programática, criar e remover ou atualizar componentes dentro da minha estrutura do GCP. Um outro ponto super importante é sobre um acesso amplo a uma rede global do Google. O GCP, assim como toda a infraestrutura do Google, ele roda debaixo de uma rede que a gente chama de rede flat. Ela é uma rede global. O que isso quer dizer? Que eu posso basicamente ter um componente na América do Sul, por exemplo, em São Paulo, e um componente nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, se comunicando diretamente, sem nenhum hope de intermediação. Tá? Então eu posso ter uma rede única, global, sem ter que me preocupar em conectar regiões diferentes através de uma VPN, através de um peer. Tudo isso é nativo dentro do GCP. Um outro ponto super importante é o pool de recursos. Se hoje a minha aplicação atende uma demanda X, e, por exemplo, eu vou passar por um Black Friday, eu vou passar por uma campanha de marketing específica onde eu tenho expectativa de ter 10, 100, 1000 vezes mais acesso, eu preciso que o provedor me dê capacidade suficiente para superar, para conseguir sobreviver a esse pico de demandas. Então, se eu tiver que, por exemplo, de uma maneira imediata, disparar a criação de 100 servidores, ou aumentar em 10 vezes a capacidade no banco de dados, um provedor de cloud tem que dimensionar e tem que disponibilizar esse tipo de feature, de estrutura em si. Um quarto ponto é a elasticidade. Imagina que em tempos antigos, em ambiente físico, sempre que a gente preparava um ambiente, a gente sempre estruturava esse data center para pelo menos uma capacidade estimada de 3 a 5 anos. Por quê? Cada vez que eu fazia uma obra no meu data center, eu precisava me preocupar com espaço, com energização, com toda a questão de resfriamento do lugar. Então, era uma obra extremamente complexa e demorada. Hoje, quando eu estou em cloud, eu posso simplesmente, de maneira automática, aumentar e diminuir a quantidade de recursos que eu tenho dentro do meu ambiente. Então, voltando ao exemplo de uma Black Friday, eu posso preparar o meu site para, por exemplo, passar por um pico de vendas, de maneira automática, criar mais servidores, criar mais recursos para suportar as minhas aquisições em si, e quando não for necessário, automaticamente encolher esse ambiente. Então, essa capacidade elástica de você ampliar a tua capacidade computacional e depois redimensionar ela novamente, reduzir, por exemplo, é um outro ponto essencial numa estrutura de cloud. E o quinto ponto é justamente pagar por utilização. Fazendo de novo o comparativo com um ambiente mais tradicional, um ambiente físico, quando eu começo a planejar o meu data center para ele sobreviver por 3 a 5 anos,
Você imagina que nos primeiros anos eu já estou pagando por um investimento que eu possivelmente só vou usar no meu terceiro, quarto, quinto ano de utilização da minha infraestrutura. Ou seja, eu pago antecipadamente um custo contínuo que de verdade não está sendo utilizado. Dentro de um serviço de nuvem, como no Google Cloud, você paga somente pelo que você está utilizando. Então, se, por exemplo, se no seu dia da Black Friday você precisar de 100 servidores e num período normal você precisa de 10, você vai pagar por 100 servidores somente naquele período. Você não tem que pré-alocar, redimensionar esses recursos para suportar um dia como, por exemplo, um dia de pico da tua aplicação. E é super importante quando a gente faz esse paralelo de diferentes arquiteturas, porque voltando ao exemplo físico, que era super comum a gente encontrar em tecnologia há 15, 20, 30 anos atrás, o próprio ambiente físico se modernizou no que a gente chama de virtualização. Então, hoje, ainda é muito comum você encontrar clientes que já têm um mix, que na verdade grande parte deles já estão num mix de ambiente físico com virtual, onde você, ao invés de ter aquelas grandes máquinas que muitas vezes eram um problema a nível de isolamento de recursos, isolamento de capacidade, você começa a ver essas grandes máquinas segregadas em pequenos blocos, em máquinas virtuais. Então você cria uma camada de virtualização dentro desse ambiente, e dentro dessa camada de virtualização, você começou a dimensionar recursos menores para, por exemplo, melhor isolar, melhor aproveitar a tua infraestrutura em si. Que a gente tem que lembrar, tem uma camada de virtualização, e ali, acima dessa camada de virtualização, tem todas as minhas máquinas virtuais com esse meu pequeno, por exemplo, meu espaço utilizado para sistema operacional, não só em memória, mas disco, processamento para isso. Então, cada máquina virtual tem o seu SO, esse seu SO replicado, por exemplo, em 100, 1000 máquinas virtuais. Na hora que você some isso tudo, você consegue entender o tamanho do overhead que a virtualização está te trazendo. Hoje em dia, é muito comum nós discutirmos tecnologias como tecnologias sem servidor, muito conhecidas como serverless. E a gente vai tratar, ao longo desses webinars, vários produtos dentro do Google Cloud que podem te apoiar na definição e arquitetura de um projeto serverless. Dentro dessa linha entre serverless e máquinas virtuais, a gente explora diferentes recursos dentro do GCP. Desde recursos mais voltados à prática de infraestrutura como serviço, como uma Compute Engine no GCP, até ambientes mais híbridos, como o Kubernetes Engine, onde eu estou utilizando máquinas virtuais para hospedar um cluster gerenciado de Kubernetes, onde toda a manutenção dos nodes, do master, é de responsabilidade do Google Cloud, então você não tem que se preocupar em ficar orquestrando, operando esse ambiente a nível físico. E a gente começa a caminhar um pouquinho mais para a direita nessa régua até encontrar serviços mais gerenciados, como o próprio App Engine, que é basicamente um container gerenciado para você simplesmente pegar o código da sua aplicação e armazenar, e até os nossos recursos mais serverless, como o Cloud Functions, que basicamente são funções orientadas a evento para, em vez de eu organizar o meu código para ser hospedado dentro de uma máquina virtual, eu posso criar pequenos eventos, pequenas porções de código, microserviços que vão reagir a diferentes inputs, a diferentes requisições da minha aplicação em si. Toda essa gama de recursos é o que está debaixo da capacidade do GCP de te ofertar o melhor produto para o teu tipo de desafio. Pessoal, agora vendo um pouco esses recursos na prática, eu vou mostrar para vocês a console do GCP, tá? Eu vou dar um zoom para facilitar um pouquinho mais a visualização de vocês ao longo do vídeo. Dentro da console do GCP, no meu canto esquerdo superior, eu tenho meu menu de serviços. E no meu menu de serviços eu tenho vários produtos do Google Cloud agrupados. Tá? Então, por exemplo, os meus serviços referentes a processamento, como o App Engine, máquinas virtuais com Compute Engine, ou clusters de Kubernetes gerenciados com o GKE, além da parte serverless com Cloud Functions, Cloud Run, serviços voltados a storage, como bancos de dados, como o Bigtable, o Data Store, Firestore, outros serviços ainda de armazenamento, como, por exemplo, os nossos buckets com Cloud Storage, o próprio File Store, bancos SQL gerenciados, o Spanner, que é tecnologia proprietária GCP, o Memory Store,
para uma versão gerenciada de Redis. Então, todos os serviços que vocês podem encontrar no menu esquerdo superior da console do Google, tá? Então, vamos, por exemplo, criar uma máquina virtual. Dentro do menu Compute, eu vou na opção de Compute Engine, clico na opção VM Instances, ele vai carregar para mim esse menu que tem basicamente os detalhes das minhas máquinas virtuais, tá? Então vocês podem ver uma porção de máquinas que eu já tenho no meu ambiente. Eu vou aqui no topo da minha seção, clico na opção Create Instance. Ele vai carregar um menu dedicado à criação dessa VM. Eu coloco um nome próprio para essa minha VM, desse meu projeto. Dentro das opções de criação de VM, eu posso definir qual a região que essa máquina vai estar criada. Então, por exemplo, eu vou utilizar, deixa eu ver, eu vou criar essa máquina na Finlândia, tá bom? Dentro da minha região, eu também posso especificar as zonas que eu vou utilizar, tá? E vocês podem entender zona como um data center isolado dentro do Google. Nesse caso, eu vou deixar na A. E além disso, eu dimensiono o tamanho da minha máquina, tá? Então, por exemplo, em Machine Family, eu tenho a opção de setar o tamanho, definir o tamanho da máquina que eu vou utilizar. E o GCP, ele já cria alguns perfis de máquinas. Por exemplo, dentro do Standard, eu tenho máquinas com 1 vCPU e 3.75 GB de memória, 2 vCPUs, até tamanhos maiores como 96, ou máquinas da família de High Memory, que tem uma proporção maior entre memória e CPU alocada. A mesma coisa com as famílias de High CPU, ou as máquinas de Ultra Memory, onde você chega a praticamente 3.75 terabytes de memória alocada numa única VM. Definindo o tamanho da minha máquina, eu vou pegar, por exemplo, uma micro, eu defino outras N opções, como, por exemplo, a versão do sistema operacional que eu vou estar utilizando, tá? Então, por exemplo, algumas versões de Linux, máquinas Windows também. Nesse caso, eu vou estar utilizando essa própria versão default, tá? Deixa eu botar para o zoom. Eu defino algumas outras propriedades referentes a Service Account, a acesso que essa minha máquina vai estar, e eu posso simplesmente vir aqui e criar a máquina em si. Nesse momento, um recurso vai estar sendo provisionado no GCP para demonstrar essa minha nova máquina, tá bom? Então, deixa eu pegar ela aqui embaixo, ó, ele já criou, aqui como V Azevedo Onboard. Uma vez que eu entro nesse meu servidor, eu tenho informações como, por exemplo, o meu IP interno, o meu IP externo, se eu optei por criá-lo, e além disso, eu tenho uma funcionalidade muito prática, que é o SSH automático, tá? Então eu posso simplesmente clicar aqui e ele vai criar uma sessão SSH direto no servidor. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, eu estou basicamente no terminal dentro daquela minha máquina criada, tá bom? Então, o acesso a esse ambiente é extremamente facilitado dentro do GCP. Um outro recurso super importante no processo de criação de máquinas, como eu comentei anteriormente, é a possibilidade de máquinas customizadas. Então, lembra quando eu defini o tamanho daquela máquina no processo anterior? Eu posso definir uma outra opção que é, olha, eu não quero uma máquina que tenha, por exemplo, 4, 8, 16 vCPUs. Eu quero uma máquina que tenha, por exemplo, 10 vCPUs. Então eu posso simplesmente definir aqui dentro um perfil customizado para essa minha máquina. Isso é super interessante num processo, por exemplo, de lift and shift, onde você já tem o size que a sua máquina, por exemplo, no seu data center precisa, mas esse size não se encaixa exatamente com o perfil criado, com os perfis pré-definidos. Ou seja, você pode customizar um perfil específico para sua máquina
Assim você evita de alocar mais recursos do que o necessário. Um outro recurso super importante dentro do GCP é o Cloud Shell, tá? O Cloud Shell ele pode ser ativado no canto direito superior através desse ícone, tá? Que vocês estão vendo agora na minha tela. Quando eu clico, ele vai criar para mim uma outra aba aqui na minha console, onde ele vai instanciar uma máquina Linux sem custo algum para você, tá? Para você utilizar como um terminal de trabalho. Então, dentro dessa máquina, ele automaticamente já vem com uma imagem com N softwares super úteis, como, por exemplo, Python, editores de texto, Docker e N outros utilitários que você normalmente utiliza no seu dia a dia e que já vem autenticada com a tua conta do GCP. Ou seja, eu posso utilizar as APIs como, por exemplo, do Gcloud ou do GSUtil já autenticadas com o meu usuário. Tá? Então, isso é extremamente prático. Além disso, o Cloud Shell ele tem outros elementos que facilitam no meu dia a dia, como o meu editor texto. Tá? Se eu abrir esse editor, ele é um editor visual, tá? Então, se eu não tenho muita familiaridade com ferramentas texto, com editores de texto como o VI, como o Nano, eu posso abrir esse editor visual e editar em tempo real os arquivos que estão dentro do meu Cloud Shell. Então, por exemplo, se eu tenho um YAML file de algum ambiente meu, ou de algum cluster, ou qualquer tipo de arquivo de configuração, eu posso simplesmente abrir e editar ele diretamente por aqui, tá? Então, isso é extremamente prático quando a gente pensa em realmente trabalhar dentro de uma máquina pré-organizada pelo Google, sem você estar preso à sua máquina física, à sua estação de trabalho normal. Outras opções extremamente interessantes dentro do Cloud Shell é a possibilidade de você, por exemplo, aumentar a capacidade do teu Cloud Shell, porque ele é uma máquina que tem recursos de CPU e memória limitadas, né, assim como o disco, mas temporariamente você consegue um boost, você consegue um aumento de performance desse ambiente, tá? Basicamente utilizando essa opção aqui dentro. E se dentro da console eu estou, por exemplo, desenvolvendo um web service, uma página web, eu posso, inclusive, usar o Web Preview, onde eu consigo criar um redirecionamento de porta para mostrar de maneira gráfica dentro do meu browser, por exemplo, uma aplicação que esteja rodando em alguma porta específica dentro do meu Cloud Shell. Isso é super importante para ambientes de desenvolvimento, tá? Voltando agora, pessoal, para a apresentação, um outro ponto super importante que a gente tem dentro do GCP é a nossa rede flat. Isso só é possível porque o Google tem diversos cabos submarinos que interligam os diversos continentes que a gente tem. Então, por exemplo, eu tenho hoje uma estrutura que me permite, da América do Sul, conectar com servidores na Ásia, na Europa, na América do Norte, sem nenhum hop de intermediação. Quando eu penso em estratégias de globalização da minha aplicação, de como que eu vou escalar para outras regiões, eu posso, de maneira super simplista, criar uma outra unidade da minha aplicação, por exemplo, num outro continente qualquer, numa outra região, e entender que esse meu componente vai ter uma comunicação direta com o meu ambiente já existente, por exemplo, rodando em São Paulo. É super importante a gente lembrar que a rede do Google Cloud é a rede provida pelo Google, que já é uma rede que suporta diversos produtos com mais de 1 bilhão de usuários. Então dá para entender um pouquinho a capacidade, a magnitude dessa rede em si. E, por exemplo, hoje é uma estimativa que 40% de todo o tráfego da internet passa por dentro do backbone do Google. Então, é um backbone extremamente escalável, extremamente disponível e tem tudo para suportar a tua aplicação com a menor latência possível e com a máxima disponibilidade, obviamente, dependendo do teu layout de implantação, de como você arquitetou a sua solução em si. Dentro dessa rede do Google, a gente tem algumas diferenciações entre como você organiza os seus recursos, tá? A primeira delas, e a mais básica, é o conceito de zona. Lembrem quando a gente criou aquela máquina virtual, que eu selecionei uma região, ele basicamente selecionou uma zona para mim automaticamente? A zona vocês podem entender como um data center, como um prédio físico onde
fisicamente está a infraestrutura de servidores que está gerenciando, que está suportando a tua solução em si. A região é um conjunto de zonas. Então, por exemplo, dentro daquela região de São Paulo que a gente colocou, eu tinha 3 zonas diferentes, que eram as zonas que compõem a região de Sul América. Com 3 zonas, eu consigo garantir uma estrutura de alta disponibilidade para a minha região. No caso, Sul América. Nesse exemplo, estou usando Europa East 2. O conceito de multirregião é o que me permite colocar várias regiões próximas uma da outra para eu ganhar e aumentar a minha disponibilidade a nível de região. Então, eu consigo sincronizar informações em mais de uma região diferente para, de novo, reduzir a latência para o meu usuário e aumentar a disponibilidade da minha solução em si. Então, vocês podem perceber a quantidade de soluções e opções diferentes que você tem dentro do GCP para organizar os seus recursos. Essa é uma visão, pessoal, das nossas zonas e regiões atuais, mas nada melhor do que a própria documentação, cloud.google.com, about locations, porque esse número é extremamente dinâmico. Então, a gente está o tempo inteiro construindo novos data centers, novas zonas, novas regiões. Então, sempre que vocês quiserem entender onde um recurso está disponível e qual que é a posição, por exemplo, mais próxima do teu usuário, se mantenham atualizados com a própria documentação do GCP. Perfeito? Outro ponto super importante é a questão do compromisso ambiental do Google. Hoje, praticamente desde 2007, nós somos 100% neutro na emissão de carbono e um dos maiores compradores de energia renovável no mundo. Então, imagina a quantidade necessária de processamento de energia que o Google utiliza para manter todos os recursos no ar, e a gente consegue fazer tudo isso, de novo, com zero emissão de carbono e usando grande parte de energias renováveis ou energias fósseis para manter esses nossos data centers, para manter essa nossa operação global. Além disso, os nossos data centers são os primeiros a conquistar diversas certificações e ISOs, entre eles o ISO 14001, também referente ao compromisso com a questão ambiental do Google Cloud em si. Isso é super importante porque uma vez que você começa a utilizar o Google Cloud para suportar a sua aplicação, a sua plataforma, você automaticamente está utilizando e está compliance com esse tipo de regulamentação. Então, é óbvio, você tem que sempre envolver o teu time de legal para entender um pouquinho melhor os pontos e como você pode melhor aproveitar esse tipo de característica do GCP, mas lembra, você já está contando com um parceiro que já está 100% regulamentado em diversas certificações que você pode buscar oficialmente dentro do nosso site. Perfeito? Além dessa preocupação ambiental, o Google também tem uma preocupação em sempre prover serviços mais justos para os seus usuários finais. Então, nós somos pioneiros na cobrança sub-hora. Isso quer dizer o quê? Nós somos os primeiros provedores de cloud a suportar cobrança na base de minuto, na base de segundo, para vários dos nossos serviços. E vocês podem achar que isso é pouca coisa, mas quando a gente pensa em ambientes com dezenas de milhares de servidores, com ambientes efêmeros, onde eu tenho um fluxo constante de criação, de deleção de máquinas ou de ambientes em si, essa conta acaba sendo extremamente sensibilizada, tá? Além disso, a gente tem N descontos que você pode conseguir de maneira automática. Um deles é o prolongado. Quer dizer o quê? Quanto mais você utiliza um recurso, menos você vai pagar por hora por esse recurso em si. Então você pode conseguir descontos, por exemplo, de aproximadamente 25% no valor da hora do teu recurso, simplesmente por você utilizar esse recurso, por exemplo, por 30 dias, por usar ele por um mês completo. E você não precisa preencher nenhum tipo de formulário, habilitar algum tipo de feature, isso é nativo, isso é automático. O Google automaticamente calcula isso para ti. Um outro ponto importante são os recursos que você consegue ganhar desconto por uso contínuo. Então, imagine que eu estou dimensionando a minha infraestrutura e eu sei que eu vou pelo menos utilizar esses meus servidores aqui por 3 anos. Eu posso fazer um compromisso de uso prolongado com o Google desses recursos e automaticamente ganhar um desconto no valor total disso. Então, é um desconto geral dentro dos componentes que eu vou estar aplicando nessa faixa de 1 ano, 3 anos de utilização contínua. Além disso, a gente tem o conjunto de ambientes preemptivos, tá, que são conhecidos como máquinas preemptible, que é a maneira que o Google vende o seu excesso de carga, basicamente a sua capacidade sobressalente,
para você por um custo extremamente mais baixo, um custo de geralmente até 80% menor do que o custo do recurso originalmente. A diferença é que esse é um componente efêmero. Ele pode ser iniciado, desligado pelo Google a qualquer momento, e caso isso não aconteça, depois de 24 horas, esse ambiente é automaticamente desligado. Então, você tem que desenhar muito bem o teu workload para utilizar esse tipo de recurso. E, além disso, como eu mostrei para vocês na própria console, tem as nossas máquinas virtuais com tamanhos customizados. Então, se eu tenho, por exemplo, num projeto de Lift and Shift, levar uma quantidade específica de CPUs, e essa quantidade está intermediária entre um template, que tem um número baixo, um número mais alto de máquinas virtuais em si, eu posso simplesmente setar, dimensionar exatamente a quantidade de recursos que eu quero. Com isso, eu evito de pagar por um recurso que efetivamente não estou utilizando. Um outro compromisso super importante do Google é a liberdade dos seus clientes. Então, grande parte do framework do Google é baseado em softwares abertos, em softwares open source, e grande parte dos softwares open source, na verdade, foram criados pelo próprio Google e abertos para a comunidade em si. Então, quando a gente fala hoje, por exemplo, de Dataproc, que são clusters de Hadoop gerenciado, TensorFlow, que é um dos frameworks mais populares do mundo para machine learning, Kubernetes para gestão de containers, Forset para frameworks de segurança, vocês começam a ver a quantidade de recursos que são basicamente software livre, que você pode utilizar tanto dentro do GCP quanto fora do Google de uma maneira extremamente tranquila, e que a transição entre esses ambientes é tranquila. Então, é super prático e tira um grande receio hoje em gestores de TI, que é você se amarrar com a tecnologia, se amarrar com algum fornecedor específico, tá? Quando você está utilizando a suíte do Google Cloud, você está basicamente já utilizando todos esses softwares, tendo a possibilidade de utilizar todos esses softwares open source para a sua solução. Além disso, para a gente é super importante a questão de segurança. E quando você começa a utilizar um recurso no GCP, você acaba compartilhando os seus desafios de segurança com o próprio Google. E o Google entende toda a sua parte de segurança basicamente com camadas diferentes para cada tipo de serviço ou produto. Então, desde nível de segurança de hardware, até seguranças de gestão de identidade, de como que eu vou, por exemplo, fazer a criptografia de um dado em trânsito ou em descanso, segurança do sistema operacional, são todas características que o Google já pensa, já organiza, que você pode usufruir de maneira automática. Por isso, pessoal, o GCP é uma excelente plataforma para tanto quem está começando agora a desenvolver uma aplicação do zero, ou para quem está migrando um ambiente já existente, tanto num ambiente físico ou quanto numa outra nuvem pública, para o Google Cloud em si. Porque você pode, de maneira simples, usufruir essa gama de serviços abertos, open source, dentro de uma estrutura de cloud extremamente compliance e preocupada com as questões ambientais envolvendo o consumo de recursos, e além disso que te oferecem diversas tecnologias e produtos diferentes para os teus desafios e questões diferentes que você pode encontrar nos seus diferentes tipos de projeto. Para isso, galera, é muito importante que vocês acompanhem os próximos webinars, onde vocês vão ter maiores detalhes, por exemplo, de produtos que a gente utiliza para processamento, para armazenar, na verdade, as aplicações, como Compute Engine, Kubernetes Engine, que são nossos clusters de Kubernetes, App Engine, que é nosso container gerenciado, ou Cloud Functions, que é toda a nossa stack serverless, né, sem servidor. Além disso, toda a nossa stack de armazenamento, que vai ser melhor analisada nos cursos de Data e ML, e os próprios produtos focados em Big Data e Machine Learning, que vocês também terão uma oportunidade de entender um pouquinho mais, ver eles funcionando e colocar esse conhecimento na prática com a nossa instrução em Quick Labs, tá? E, além disso, para qualquer tipo de desafio, dúvida que você tenha, você tem sempre a documentação do Google para te apoiar. Ela é online, ela é focada em produtos, em soluções diferentes, você tem até fóruns que você pode participar para tirar as suas dúvidas em si, mas você, de maneira online, encontra todo o material de suporte para iniciar a utilização de um produto específico, para melhorar suas práticas de gerenciamento, de monitoração, de otimização, de segurança,
todo esse leque de preocupações e de tarefas que a gente tem que ter quando está começando um projeto, quando a gente está movimentando um workload para a nuvem em si. E pessoal, isso foi extremamente teórico, só que agora tem a parte prática, tá? Dentro do GCP, a gente tem uma plataforma chamada Quick Labs, tá? O Quick Labs, ela é basicamente o que te permite fazer labs práticos, unir o teu conhecimento teórico com o conhecimento prático dentro do GCP. Nesse primeiro webinar, a gente vai estar utilizando o Quick Labs para criar alguns ambientes efêmeros. Ele vai criar uma conta para a gente, um usuário, uma senha, um projeto dentro do GCP, para que a gente possa, sem restrições, trabalhar dentro do nosso lab, sem ter que me preocupar em modelo de cobrança, em se eu estou utilizando isso na minha conta pessoal ou não, porque são ambientes efêmeros gerenciados pelo próprio Quick Labs, mas ambientes reais. Então você está utilizando a plataforma real do Google para estar atuando e juntando esse teu conhecimento teórico ao conhecimento prático em si. Nessa primeira atividade, nesse primeiro lab, a gente sempre sugere, galera, comece isso com uma janela, com uma aba anônima do teu browser, para não confundir com a autenticação que você já pode ter feito com o teu Gmail, com a tua conta G Suite. Você vai clicar nessa URL em si, tá? Você vai acessar ela dentro do teu browser, depois vai aparecer um QR Code para vocês em cada um dos webinars, para facilitar esse acesso de vocês dentro dos próprios labs em si. E uma vez que você clica dentro do lab, ele vai te guiar para toda a quest do Quick Labs. E o que é essa quest em si, tá, pessoal? É um conjunto de labs especialmente montados para o conteúdo que vocês estão assistindo no webinar. Então, por exemplo, o primeiro lab prático que eu tenho no Quick Labs é esse tour pelo Quick Labs e pelo GCP, tá? Onde eu posso ver passo a passo como eu posso explorar os meus pré-requisitos e cada uma das atividades que eu tenho que fazer para atuar dentro do GCP em si. Perfeito? E é muito importante você entender que o Labs ele funciona com ambientes reais, porém efêmeros. Então, quando eu clico aqui em começar o laboratório, no meu canto esquerdo superior, ele vai gerar automaticamente para mim um usuário, uma senha e um código de projeto no GCP. Com isso, eu posso me logar no Google Cloud e começar a seguir passo a passo das atividades que ele me oferece, tá? Então, vocês podem ver que eu tenho isso de maneira extremamente guiada dentro do próprio Quick Labs. Um ponto importante, pessoal, aqui no canto superior, junto ao botão, eu também tenho um timer. Esse timer, quando ele é zerado, a tua conta automaticamente, o teu lab automaticamente ele é destruído, tá? Então não se preocupem porque esse timer ele é superdimensionado. Historicamente você tem 2, 3 vezes mais do que o tempo necessário para fazer o lab em si. E é uma boa estratégia também na hora que você terminar o lab, chegou na última etapa, você pode simplesmente vir aqui no botão terminar o laboratório e encerrar o lab em si. Ele vai automaticamente matar a conta para matar esse laboratório para você. Você avalia qual que foi a sua experiência com o lab e acabou. E aí você pode simplesmente voltar para os labs seguintes, tá? E evoluindo na tua jornada de cloud. Ponto importante, galera. O último lab é uma challenge, é um desafio. O que é esse desafio? Ele é um Quick Labs normal, porém com menos instruções. Então, é a hora da verdade, é a hora de você mostrar que você realmente conseguiu absorver o conhecimento teórico, colocou ele em prática e agora que você consegue se virar sem instruções tão detalhadas como a gente viu nos outros labs em si. Perfeito? Então, utilizem essa ferramenta poderosíssima que é o Quick Labs para a operação dos serviços de vocês, para a própria jornada de capacitação que vocês vão ter junto com o Google Cloud. Outro ponto importante, galera, sigam a página do LinkedIn do Quick Labs, porque semanalmente o pessoal oferece códigos promocionais que você pode utilizar para fazer vários games de graça, sem você ter que pagar por nenhum tipo de crédito ou algo do gênero, tá? Então, uma outra opção também de capacitação gratuita. Pessoal, é isso. A gente está encerrando por aqui esse webinar. Se preparem para as próximas sessões técnicas. De novo, vocês vão aprender desde infraestrutura, dados, machine learning e app dev. Então, se preparem para assistir o máximo de sessões possíveis, praticar o conhecimento adquirido nos Quick Labs
para você formalmente desenvolver o teu conhecimento prático dentro do GCP. E qualquer dúvida, lembrem, a documentação do Google Cloud está sempre disponível. Foi um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Thiago Azevedo e a gente se vê na nuvem. Tchau, tchau.